Como triplicar o tamanho de uma empresa com mais de 20 anos de mercado em apenas 2 anos? Para responder a essa pergunta e contar aqueles casos de bastidores que a gente adora, nós conversamos com o Richard Stead, CEO da Aramis. Desde 2014, quando assumiu, ele vem fazendo uma revolução na administração e no posicionamento da empresa. E é dessa revolução que a gente vai tratar aqui, no primeiro episódio da terceira temporada do podcast Nos Corredores do Varejo. Eu sou Fábio Caldas, sócio da Front Pesquisa, e junto com a minha sócia Juliana Piai, apresento esse podcast que trata dos principais temas que atravessam o varejo brasileiro. Sejam muito bem-vindos. Quando a gente fala de varejo no Brasil, é uma coisa... é cíclico, né? Extremamente cíclico. E acho que a gente está aqui colocando a cabeça para fora de um ciclo meio complicado aí nos últimos 5 anos, pelo menos. Poderia até estender um pouco mais isso, vir ali de 2015, 2016 para frente, que foi um período complicado. Queria que você desse um panorama para a gente. O que mudou na atuação de vocês e na atuação do varejo nesse último período que a gente está passando? Bom, acho que é interessante essa colocação, que sim, antigamente a gente via mudança de ciclos em prazos mais longos. Hoje a gente está vendo mudança de ciclos em prazos muito curtos, o que traz uma complexidade muito maior para a governança das companhias e deve ser uma oportunidade também de qualquer jeito. Você trouxe um ciclo interessante, né? 2015, que foi um ciclo econômico que teve suas dificuldades, até um 2019, vamos chamar assim, que foi um movimento importante. A gente mudou muito a companhia nesses últimos anos. Então, se eu falar de 2015 para você, 2014 foi quando o fundo entrou na companhia e a gente começou o modelo de governança mais robusto. De 14 a 19, a gente teve um crescimento médio de 14% ao ano, que eu acho um crescimento bom para o momento de organização de casa, modelo mental mudando de governança, preparando a companhia para uma escalabilidade maior. E aí, chegar 2020, pandemia, acho que foi um marco para o varejo de moda muito importante de alguma maneira, porque todas as verdades absurdas que a gente tinha, que funcionava, foram questionadas de uma maneira muito radical. E aí acho que também trouxe uma oportunidade de repensar o seu negócio, né? Então, quando eu falo nas minhas palestras que a gente crescia uma média de 14% ao ano, eu falo, muito bom, né? Pô, é legal. Não, não é. Como assim não é legal? Falei, você não vai pivotar um negócio que vai muito bem, porque ele vai bem. Então, sabe quando dentro da gente a gente sabia que tinha movimentos de marca que a gente queria fazer, mas por ir muito bem você vai mais cauteloso? A pandemia trouxe uma oportunidade de falar, sabe uma coisa? Eu vou refazer minha empresa inteira. Acho que também foi um pouco do meu sentimento. Cada um lidou de um jeito, não tem certo e errado. O meu foi, eu vou reconstruir meu negócio que já ia bem. E a gente mudou o logo, posicionamento, sortimento, comunicação, layout de loja, contratei 100 pessoas na pandemia, foi totalmente anticíclico. Se pegar a companhia, comparar 19 com 23 e tirar o ano de 20, que foi o ano óbvio que eu excluo da minha matemática, a gente conseguiu dobrar a empresa de tamanho e faturamento. Então, olha que interessante, uma marca que tem hoje 28 anos, na época tinha seus 25 anos, então já tinha uma marca consolidada de alguma maneira, conseguiu dobrar de tamanho em 3 anos. E aí vem uma provocação muito importante de olhar o que o varejo mudou, entrando até mais profundamente na sua pergunta. Mudou a jornada do cliente. Mudou que a gente está mais casual. Então, as marcas tiveram que atualizar para um modelo até de investimento que dialogasse com a realidade atual. Mudou o mapeamento de jornada de cliente. Mudou a percepção cliente físico e cliente digital são diferentes. Não, não são. O segredo é quando você consegue integrar o cliente numa jornada onde ele compra no físico, ele compra no digital, aí você aumenta a frequência, aí você aumenta o LTV, que é o lifetime value, a compra do consumidor, e aí você muda o patamar. Então, a gente tem um dado aqui que é importante, que o cliente que compra num canal ou que compra em mais de um canal, o LTV deles é 2,5 vezes maior. Isso quer dizer o quê? Quanto mais a gente conseguir engajar o nosso consumidor a estar próximo da marca, dialogando com ela e aumentando a frequência de experiência em qualquer ponto de venda, você faz uma maximização de valor. Isso não era uma verdade clara pré-pandemia. Tinha uma visão muito, o meu canal físico e o meu canal digital são diferentes. Será que eles canibalizam? Será que um atrapalha o outro? Será que soma valor? Acho que isso mudou, assim, desmistificou radicalmente e trouxe uma inteligência muito maior para as companhias. Outro ponto para mim foi experiência. Nossas lojas físicas voltaram com tudo.
mas a gente também entendeu que a gente tinha que gerar valor para o consumidor querer ir numa loja, ter uma experiência de marca e conectar-se cada vez mais com eles. Também acho que uma coisa que tem evoluído bastante nesse sentido. Então, assim, para começar rápido, são 2 pontos para mim que mudaram. A parte de omnichannel. Hoje, metade do nosso e-commerce, quem faz a venda é código vendedor. Metade do que eu vendo no online, eu shippo de loja. Quer dizer, a integração dos canais também trouxe uma potência, né? Quando a gente olha o Aramis hoje, a gente tem Aramis, Macaramis, né? A gente tem 119 lojas e 1.200 multimarcas, que a gente tem uma distribuição nacional muito relevante. A pergunta veio, com uma distribuição dessa, como eu gero valor para o meu consumidor e como maximizo para potencializar? Porque o maior desafio do Brasil, para mim, no varejo, chama distribuição. Não é igual aos Estados Unidos que o online tem uma penetração tão grande que você consegue deslanchar só no online. Óbvio que o online é importante, é um baita canal, tem marcas incríveis fazendo um trabalho no online, mas o físico é relevante. Então, quando você consegue chegar no modelo onde você tem um canal de distribuição nacional relevante, com a potência no digital robusta, integrando esses canais de uma maneira inteligente, você muda o patamar do varejo. Então, acho que são alguns dos pontos que eu percebi de mudança, desde consumo, desde como se vestir. Tipo, eu nunca trabalharia de camiseta como eu trabalho hoje em dia, jeans. Nunca. Eu queria pegar esse gancho. Queria pegar esse gancho que você deu aí. Eu ia nessa pergunta. Ontem eu tive uma reunião com dois clientes e 5 anos atrás, vamos lá, estamos em 23, vamos até 19, não vamos tão longe. Se essa reunião fosse presencial, estaria todo mundo de camisa. Não vou falar que estaria de terno e gravata, mas estaria no mínimo todo mundo de camisa. Reunião virtual, todo mundo de camiseta. Né? Então, assim, é uma coisa engraçada, porque o que mudou foi o espaço físico da reunião, vamos falar assim, né? Eu estou em casa, outra pessoa está na casa dele, e isso permitiu uma troca de vestimenta. Né? Sim, A que ficou. etiqueta, e que ficou, é fantástico isso, porque você pensa, não, na verdade, nada mudou. Eu só não estou mais fazendo a reunião presencial, estou usando um computador, né? Ou Mas isso deu presencial uma, agora. Ou presencial. ou até presencial, mas que diminuiu, né, o volume assim, de reuniões presenciais em relação com a virtual. Acho que o virtual chegou nesse ponto, chegou para ficar, né? Não tem mais porque você ir para o Rio de Janeiro fazer uma reunião de 10 minutos, que antes, obrigatoriamente, a gente Não, tinha que fazer. essas reuniões, com certeza sim. Mas o que eu fiquei Né? refletindo um dia para mim, né, pessoalmente, né, por trabalhar em moda, em varejo, e na Aramis até 2018, 2019, ela era muito reconhecida por alfaiataria, camisaria, essas coisas. Então eu tinha Uhum. um dress code meu, que tinha a calça do Rick, que eu não queria usar alfaiataria, não queria usar jeans, então eu montei uma calça, que era a calça do Rick, que é uma calça de sarja, mas com corte de alfaiataria, a minha camisa. E um Apollo que está na sexta-feira. Hoje eu estou no, sei lá, hoje eu Uhum. estou numa quarta-feira, voltei de uma reunião importante e eu estava de camiseta e jeans e meu tênis e eu estou bem. Então, acho que uma coisa que mudou muito é que antigamente você tinha o seu armário do dia a dia, o seu armário Isso. do trabalho e do lazer. Eles se misturaram. Então, Misturou. o que a gente percebeu é que a gente tinha que evoluir nosso casual, a gente tinha que reposicionar a marca para um lugar que, no final, qual é a beleza do que aconteceu? Trouxe mais autenticidade para o consumidor ser ele mesmo. Não tem mais que eu tinha aquela camisa É. branca, calça azul e sapato porque é meu vestimento. Você vai se vestir como você se sente. E isso é o poder da moda. Então, quando a gente percebeu esse movimento, foi a sacada rápida. E eu brinco que a vantagem do nosso tamanho é essa velocidade de mapear as coisas e tomar decisão, que é importante. Então, essa virada de marca, de posicionar num casual sofisticado, então, beber dos atributos de alfaiataria, de camisaria que a gente era reconhecido, mas completar o sortimento, porque a gente entendeu que esse movimento estava acontecendo, a gente só foi muito eficiente em fazer essa virada. Mas o que eu entendi também? Se você não vira a comunicação, o produto e os canais, que pode ser físico ou digital simultâneo, Uhum. vira um mundo esquizofrênico, porque cada um está falando uma coisa, e o que acontece, o consumidor não percebe. No nosso caso, uma marca de 28 anos, o que eu peguei como maior lição que eu tive? O mundo tem 8 bilhões de pessoas. A gente tem 8 bilhões de mundo, cada um está no seu. Para você perceber a mudança no mundo do amigo, não pode ser sutil, tem que ser transformador. Qual o problema de fazer isso? É um jogo de 50-50. Você pode acertar, você pode errar. Esse foi o jogo. Uhum. Mas o que eu percebi era, eu tinha que fazer uma virada inteira. Então, o nosso desafio, no caso, foi que eu fiz isso com tudo fechado. Então, não é que eu estava testando as coisas virando.
Eu acordei num dia com uma marca diferente, com produto, com posicionamento, com comunicação, com layout de loja, com tudo que tinha que fazer com que essa percepção acontecesse. E olha que interessante. Mesmo a gente tendo dobrado a companhia de tamanho em vendas em 3 anos e EBITDA, quando eu vou fazer minhas palestras e falo, levanta a mão quem viu o reposicionamento, é 25%. Então, Uhum. olha a complexidade que existe para você mostrar uma mudança de percepção do seu mundo para o mercado. Como não é sutil, não é fácil e depende de uma consistência e frequência de comunicação, produto, experiência longa para você acelerar essa curva. E esse foi um dos maiores desafios que eu percebi no varejo, especialmente do nosso lado. Como fazer essa transformação acontecer e ser percebida pelo mercado. Deixa só eu E pegar um gancho aqui, curiosidade mesmo. A gente estava falando de mudança de dress code, Aramis é uma marca de moda. Vocês percebem vocês veem diferença de gênero nessas mudanças de dress code pós-pandemia? Vocês percebem que impactou de uma forma maior ou menor o vestuário masculino do que o feminino? eu ia fazer essa Eu pergunta acho. para você, Thaís. Eu Como devolvo. que você via isso? Porque eu A minha, vejo menos no mundo feminino do que no é isso. masculino. Acho que o masculino foi uma coisa mais Eu gritante. concordo. A minha sensação é que a mulher já estava muito mais acostumada a olhar o armário, a fazer a coordenação e a ser ela mesma na maneira que ela se veste. Óbvio que no trabalho, no dia a dia, você tem há nuances de diferença. Mas acho que o homem teve um espaço de estar mais próximo da moda e estar mais próximo do jeito que ele gostaria de se vestir maior. Então, talvez eu veja uma mudança maior nos homens. Acho que a mulher já estava mais evoluída, na minha opinião, nesse sentido. Qual é a sua opinião? Eu não sei se é uma questão de evolução. Eu acho que até é o contrário, assim. Eu acho que essa mudança para o casual, para o homem, é mais fácil até do que para a mulher. Porque a Com mulher certeza. tem um peso muito maior no vestuário, na roupa que ela escolhe. Então, se você for casual demais, você corre o risco de ser muito mal interpretada. Então, acho que teve essa mudança, mas são mudanças mais sutis. A mudança que eu mais percebo, por exemplo, é no calçado. Muito menos Sim, mulheres usam salto alto hoje em dia do que Virou usavam um salto. tempo atrás. Ou o detalhe de pintar unha. Tem muito mais gente normalizando que você não precisa pintar unha do que antes. Agora, a roupa, especificamente, acho que teve mudança, sim, mas é muito mais sutil do que no caso dos homens. concordo. E sabe o que é interessante? Eu vi uma vez uma pesquisa que falou que a categoria que o homem está mais disposto a inovar é o calçado. Jura? É Mas tem onde tanto Legal. espaço? Por isso você vê marcas importantes reposicionando, especialmente no calçado, e indo para produtos muito mais trabalhados, modernos, com um design muito mais futurista do que o vestuário. A gente vê um momento de vestuário, uma fase de produtos básicos bons e bem feitos, e o calçado é onde a pessoa está inovando mais. Então, na verdade, o calçado, no caso do homem, é a oportunidade de se posicionar num lifestyle mais moderno, enquanto o vestuário, você consegue navegar. A gente gosta muito de moda, a gente opera muito moda, mas você consegue navegar num produto mais atemporal. Então, você para marcas importantes, o calçado foi a porta de entrada da transformação. Legal isso. E o tênis está cada vez mais normalizado, né? De uma hora para outra, o varejo se viu. Não era mais uma opção você ter o online para venda de produto. De uma hora para outra era obrigatório. Você tinha que ter alguma coisa. Que fosse o WhatsApp para a pessoa poder chamar a loja, o que fosse, mas tinha que ter, né? Só que ao mesmo tempo, e é engraçado, eu sou um crítico muito ferrenho dessa história de que chegou alguma coisa nova, agora o velho acabou, agora é isso daqui. Então, não faz sentido, porque vai contra o que você acabou de falar, dessa história de eu preciso das pessoas próximas, das pessoas juntas. E o ser humano gosta de proximidade, né? Então eu olhava para aquilo, bom, mas isso tudo para falar porque eu acho estranho quando vem com essas leis que Eu aparecem. lembro de ir para a NRF em 2018, se não me engano, 18 ou 17, e falarem que o varejo físico ia acabar, e agora era tudo virtual e acabou. Aí eu saí de lá falando, queridos, a única certeza que eu tenho é que isso está errado. Tem uma frase que eu vi de um amigo meu uma vez que eu gostei muito. As pessoas tendenciam a superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo.
Na verdade, o ser humano não muda tão rápido. São 10 mil anos evoluindo para o que a gente está hoje. Não é uma pandemia que vai mudar radicalmente todo mundo. Não vai. Óbvio que vai ajustar e vai trazer novas práticas, novas dinâmicas. Mas achar que ia mudar, se o mundo inteiro ia mudar depois disso, a gente superestimou o curto prazo e talvez está subestimando que vai ser o longo prazo, que a coisa vai continuar evoluindo. Então, para mim, é muito claro isso. Agora, entrando no seu ponto, e aí trazendo uma crítica natural que também me motivou a evoluir meu negócio, por meu físico ser bom e com muita distribuição, meu digital era ruim. Eu tinha um e-commerce em 2019 ruim. O que aconteceu quando veio a pandemia foi muito duro. Por quê? Não tinha um e-commerce decente. Então, eu tive que correr muito atrás do prejuízo para poder fazer que a nossa plataforma online fosse relevante. Outra história muito legal. Tudo fechado, são 500 vendedores, não estou vendendo nada. Aí eu falei, pessoal, a gente tem que aprender a vender por WhatsApp. O mundo mudou. Aí eu fui para uma reunião com o meu time comercial. E eles ficaram 1 hora me explicando por que eles não conseguiam. Não, porque a fricção, porque a transferência da informação, porque o cliente. Maravilhoso. Vocês acabaram? Acabamos. Vocês têm 1 hora para me convencer como vocês vão fazer. Porque se vocês não fizerem, acabou a sua empresa. Vocês entenderam? Cada reunião, choque. Todo mundo ficou choque. O que aconteceu no dia seguinte? Começou a vender online. Acabaram as fricções e fomos atrás da solução. E hoje, com todo o físico forte, metade do meu e-commerce é vendedor vendendo por código. Quer dizer, isso sim foi o poder que trouxe da pandemia. Foi você aprender a trabalhar um canal, entender que o canal tradicional voltou e a maximização dos 2 canais simultâneos trouxeram um crescimento para a companhia. Ou seja, você conseguiu fazer com que o vendedor venda pelo canal digital. Ele, pelo que eu estou entendendo do sistema, ele não perde nada com isso. Porque algumas empresas tinham, até antes da pandemia, a história do seguinte, né? Eu tinha um terminal para comprar na loja pelo digital. Aí eu chegava lá, comprava e a loja não vendia nada, né? Quem vendia era o digital, mas eu estava dentro da loja. E tinha muita gente que falava isso, o vendedor não vai querer forçar a venda pelo digital porque ele vai deixar de ganhar. O que você conseguiu fazer foi de um jeito que... comissão é igual. Então, quanto mais você vender, mais você vai ganhar. Então, não tem time é o mesmo. Físico, o time é o mesmo. Não tem diferença. O que eu aprendi... Não, o que eu aprendi são 2 coisas. Primeira coisa, teve um turnover de time de varejo, porque tem muita gente que era muito bom do físico e não queria, de jeito maneira, aprender a vender no digital. E, I'm sorry, o mundo mudou. Você tem que ter um time que consegue pegar WhatsApp, pegar carrinho virtual, fazer todo o processo e fazer esse trabalho. Então, ponto 1 a gente teve um aculturamento importante para fazer e a gente teve sim que abrir mão no caminho de vendedores que podiam ser bons no físico, mas não estavam com a vontade de aprender a fazer os 2 canais funcionarem bem. Ponto 1. Ponto 2, hoje eu tenho 3 vendedores só de WhatsApp, que ficam na casa deles trabalhando, vendendo, usando os dados nossos, CRM nosso, atendendo os clientes e dando suporte para eles no digital, de uma maneira mais próxima, porque a gente sabe que tem um aculturamento do consumidor, de comprar no online, tem as dúvidas e por aí vai. Então, a gente montou um time que hoje tem 3 e está crescendo, de colaboradores nossos, bons vendedores, que foram para o digital para dar esse tipo de serviço, de experiência para os nossos consumidores online. Mas sim, a gente tem hoje 500 vendedores de lojas próprias que estão lá ativamente, porque se você pegar o fluxo de um varejo, tirando horários de pico e fim de semana natural, não é que a loja está bombando o dia inteiro, não está. Então a pergunta é, o que você faz com esse tempo ocioso? Você faz com que você crie um ritual, tecnologia e inovação para maximizar o valor do tempo do vendedor que não está atendendo no momento, poder se relacionar e se conectar com o consumidor e automaticamente vender um pouco mais. Outro ponto que a gente faz, o Aramis em casa. A gente tem um projeto de delivery, de entregar a mala na casa do cliente para ele poder comprar na hora que ele quer, ou ainda mais premium. Se um cliente muito grande nosso, a gente vai com um vendedor e o alfaiate na casa, no escritório, atender ele. Então, acho que o mais interessante da provocação que trouxe da pandemia é que a loja não é um espaço físico. Ela não é os 150 metros no shopping. Ela é muito mais do que isso. Ela é um hub que você pode fazer com código, que você pode fazer carrinho, que você pode mandar uma mala para casa do cliente. Olha quantas oportunidades você tem de fazer um espaço físico vender mais.
quando você começou a contar sobre a transformação da Aramis, eu senti, não sei se eu estou errada nessa percepção, é isso que eu queria esclarecer, que tem muito da sua iniciativa dessa mudança, né? Não necessariamente uma mudança no contexto do varejo que te incitou essa mudança dentro da empresa, mas muito da sua inquietação. Queria saber se é isso mesmo, e se for isso, de onde vem essa inquietação, né? E como que você, de que fontes você bebe inspiração para pensar nas transformações e nas mudanças? Porque isso não é trivial, né? Não. Primeiro, você colocou uma coisa muito legal, né? Quando eu falo quem é o perfil de quem tem que trabalhar na Aramis Inc. hoje, eu falo são 4 palavrinhas. Tem que ser uma pessoa inquieta, porque eu sou muito inquieta, eu preciso de pessoas puxando a companhia na inquietude. O outro é gente do bem, é gente legal, que quer construir uma tese legal juntos. O terceiro é uma galera que é questionadora, mas tem humildade para gerar conexão e não conflito no questionamento, porque se você não questionar o seu negócio, ele não vai evoluir. O formato de como questiona é importante. E o último, eu acredito muito no intraempreendedorismo. Eu sou empreendedor por essência e eu acho que empresas que conseguem criar um ambiente onde as pessoas se sintam empreendedoras por poder construir algo juntos, faz toda a diferença. Então, essa é a minha cultura. Essa é a cultura Aramis Inc. para se trabalhar. Então, já vem de uma essência da inquietude. Da onde eu bebo? Boa pergunta. Desde 2007, quando eu entrei na Aramis, eu nunca olhei só para o meu setor. Eu sempre fui olhando tudo que eu via interessante no mundo acontecendo e meu desafio era traduzir para a minha realidade, de uma empresa de 50 milhões de faturamento para uma empresa de 600 milhões de faturamento. Não mudou a matemática. A matemática é que agora eu tenho mais musculatura, mais recurso para fazer coisas mais complexas. Mas eu sempre olhei para coisas interessantes e traduzi para a minha realidade. Isso faz nossa mente abrir muito mais. Porque se eu focar só no mercado de moda, ou moda masculina, eu estou nichando o tamanho da minha visibilidade de transformação. Quando eu vou olhar outros setores que eles estão fazendo, eu consigo entender e disso desdobrar para a minha realidade, eu acho que você faz a mágica acontecer. Então, quando você olhar o reposicionamento de Aramis que a gente fez, você pegar o Boss e pegar a Zenha, no ano subsequentes dos nossos, eles fizeram algo muito similar, que foi entender que uma marca que era muito reconhecida por um produto de qualidade mais tradicional deveria migrar para trazer uma geração mais nova para conhecer mais da marca e automaticamente não tem mais idade. Idade é uma coisa ultrapassada. É como você se sente. Pode ter uma pessoa de 60 anos que vai se vestir tão bem jovem quanto um de 30 e vice-versa. Então, eu não acredito que marca, por mais que tenha que ter persona, eu entendo toda essa complexidade, eu entendo, mas a minha cabeça, quando eu vejo um Facebook, um Netflix trabalhando por atitude, então, não interessa se a gente tem perfis diferentes, mas se a gente consumir o mesmo conteúdo, a gente vai ser impactado pelo mesmo conteúdo. Aí que está o pulo do gato. Quando um dia eu fui na loja, muitos anos atrás, eu vi um jovem de 20 anos comprando e um senhor de 80 comprando, eu falei, como você comunica a marca? Aí eu fui, depois de alguns anos, entender que não é sobre isso. É sobre como a pessoa se sente usando o seu produto e estando na sua loja. É isso que importa. E essa foi a minha mentalidade. Pô, se Netflix e Google e Facebook estão mudando o algoritmo de como eles targeteiam o consumidor, por que eu estou fazendo diferente? Então, a inovação para mim, a inquietude, vem de olhar para tudo que está acontecendo em volta e falar como eu traduzo isso para a minha realidade. E como eu monto um time de pessoas inquietas, que são questionadoras e que sempre foi assim, não funciona. Eu entendo a Aramis lá atrás, mas por que assim? Sempre foi assim. Falei, que bom, ou vocês me explicam por quê, ou a gente vai mudar. Mas você quebrar uma cultura de comando e controle, que sempre foi assim, para uma cultura horizontal, de transformação, bom, são 16 anos fazendo isso e 10 na presidência mês que vem. Para eu também me descobrir, né? Porque eu falo que para cada tamanho de empresa, precisa de um CEO diferente. Ou você é a pessoa que vai se transformar, ou você tem que sair da cadeira. Então, todo ano, eu termino meu ano perguntando o que eu vou mudar em mim, o que eu vou evoluir do que eu tenho que construir como ser humano, como indivíduo, e como líder para poder levar a minha companhia para um próximo ciclo. Porque as necessidades são outras, as complexidades são outras, faz parte do processo. Então, tendo essa mentalidade como a minha principal mentalidade, que eu trabalho todo dia, como se desdobra isso? Cultura, prática, reuniões que trazem provocações, que trazem inquietude, que eu não estou certo. Que vença o melhor argumento. Se não for o meu, não tem problema para mim. Mas eu quero que vença a melhor discussão. Que o melhor ponto vença. E essa é uma cultura de inquietude, onde não é sobre o que eu acho,
É sobre que um grupo de pessoas questionando junto vão chegar no melhor modelo mental. Eu E acho vai isso questionar lindo. depois de novo isso. Eu acho isso lindo e super empolgante, mas eu fico aqui me perguntando como é que foi essa mudança. Porque parece uma mudança radical, né, na companhia. Mas E foi. como é que foi? Na E como companhia. é que foi isso? Pensando que a empresa já tinha uma história. Então você já tinha Sim, pessoas antes de você que vinham com uma história e que foi uma história de sucesso, né? super. Até aquele ponto ali se deu certo. Ela cresceu depois, mas aquele ponto ali estava dando certo. E aí você tem essa ruptura, você tem esse momento tendo que equilibrar o que você queria de novo com pessoas que já vinham com sucesso. Eu senti esse desafio muito maior em 2014, 2015, aonde tinha um time mais antigo e tinha um começo de um movimento de querer mexer e transformar o negócio. E aí esses anos foram os anos mais difíceis para mim nesse sentido, porque tinha que quebrar muita verdade absoluta, tinha que ajustar muito o time para poder preparar a companhia. E ter um gráfico que eu aprendi pensando, e aí ficou óbvio, mas não era óbvio na hora. Quando você quer crescer 14, 15% ao ano, que é um puta crescimento e tem que ser valorizado, está tudo ótimo. Você tem que contratar pessoas numa curva que elas estão na ponta final da sua linha, porque essas pessoas vão te ajudar a crescer a companhia. Quando você quer crescer 25 a 30, que é o nosso caso, se contratar pessoas que estão exatamente no ponto ótimo que eu estou hoje, ou a pessoa também é muito, muito inquieta e vai crescer comigo, ou em 2 anos, a pessoa que era muito incrível vai começar a ficar um pouco atrasada no ritmo da companhia. Aí o que eu entendi? Eu preciso contratar pessoas que estão um pouco acima de onde eu estou. Não muito mais, porque senão não vai se conectar para a realidade do negócio. Mas o suficiente para impulsionar a companhia a crescer, esse colaborador também se desenvolver como profissional, como pessoal, e juntos ter um ciclo mais longo. Então, aí vem uma mentalidade muito de que cultura você quer ter. E tem uma frase do VP da Patagônia de RH que é muito, muito boa. Ele fala que não é sobre fit cultural. Not about culture fit, it's about culture add. Então, não é sobre fit cultural, é sobre o que você quer agregar para a tua cultura que você está construindo. E você tem que contratar pessoas que estão neste ponto. Não estão encaixando perfeitamente na sua cultura hoje, a não ser que a sua cultura seja de manutenção de negócio. Aí está totalmente certo, racional. Mas se não for o racional, a mentalidade de contratar pessoas também tem que evoluir. E você tem que criar um desejo, uma narrativa, um storytelling que atrai essas pessoas a querer fazer parte do seu sonho. Isso foi o grande entendimento meu e, de alguma maneira, isso também foi o que me impulsionou a querer fazer mais. Não é óbvio você querer dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, não é óbvio. Você tem que mudar um chip mental primeiro. A hora que você muda o seu chip mental e você acredita nisso, aí você sabe vender isso. Então, hoje eu não sou um vendedor de roupa. Eu sou um vendedor de um case que eu quero construir com pessoas incríveis do meu lado, dando espaço para isso. Esse é meu case. Esse é o que eu sei vender bem. Então, vem muito dessa narrativa de acreditar numa visão, num sonho, pôr o pé no chão e saber vender isso com entusiasmo. E eu acredito que isso foi o que fez o nosso negócio transformar. E também essa consciência de montar um time, é montar um quebra-cabeça. É uma imagem que você está montando na sua cabeça, que as pessoas vão encaixando e construindo essa imagem. Só que essa imagem está em evolução, assim como a organização está. Então, como você faz isso acontecer mirando 2, 3, 4 anos? A gente começou nossa conversa falando, os ciclos são mais curtos. Não só o ciclo de transformação dos negócios, mas também como o ciclo dos colaboradores hoje está mais curto do que era anos atrás. E aí você tem que olhar com naturalidade para esse movimento e não com aquela preocupação que é talvez a geração anterior do mas você não vai ficar 5 anos na minha empresa, mas como assim o plano de 10 anos? O mundo mudou e o mundo está mudando. A pergunta é, qual é a agilidade que você tem para entender esses movimentos e saber qual é o seu momento ideal que você quer participar dessa transformação? Do early adopter ao cara que vai aplicar como já está todo mundo fazendo. Você tem que escolher qual é o seu estilo, qual é a sua visão, e em cima disso criar a narrativa, a visão, a estratégia e o time para fazer isso acontecer. Eu olhando com esse olhar de administrador de uma empresa, administrador de uma equipe, né? Gostei do que você falou agora aqui, que não é só os ciclos econômicos que estão mudando rapidamente, mas o estilo de vida das pessoas, né? Então, se a gente pega essa molecada que está saindo da faculdade hoje e entrando no mercado,
Não tem absolutamente nada a ver com o pessoal que entrou no mercado 20 anos atrás, que foi o meu momento, né? 10 anos atrás não tem nada a ver. 5 anos Exatamente. atrás talvez não tenha nada a ver. Já tem pouco a ver. E aí, para você, porque você já é uma empresa com um porte considerável, com um número de funcionários já grande, né? Como que junta esse povo todo? Primeiro, eu acredito muito em rituais. Acho que você criar rituais na sua companhia cria conexão entre as pessoas e é importante ter esses rituais. Eu tenho minha diretora de RH que a gente debate bastante sobre os rituais do negócio. O maior desafio para mim, um dos maiores desafios da pandemia, no final, foi que tem uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, né? Criatividade, ela acontece nas relações das pessoas na presencial, não no virtual. Vão marcar um horário para fazer um Zoom para ter criatividade sobre um tema. Difícil. Então, acho que o maior desafio que eu vi culturalmente foi, durante a pandemia, como você cria uma cultura, cria conexão, porque para a pessoa mudar de emprego amanhã por X reais a mais, é muito fácil hoje em dia. Então, como você cria um ambiente onde as pessoas queiram estar presentes e fazer parte? Você pegar nosso índice de engajamento, que a gente calcula aqui trimestralmente nos pulsos e semestralmente numa pesquisa maior, a gente tem um índice de engajamento de 93% dos colaboradores. São 1.000 colaboradores na companhia. Por isso que eu falo que você tem que ter clareza da sua essência, da sua cultura, porque não tem cultura certa, não tem cultura errada. Tem cultura que a pessoa se identifica. E o importante é, vindo para cá, a sensação tem que ser verdadeira. Não é pensar na parede. Pouco importa a parede. É na relação na prática onde as pessoas se lidam. E isso que eu aprendi, que era um grande diferencial a nível Brasil. Porque, ok, escritório teve a complexidade da pandemia, natural. Mas a gente tem 120 lojas no Brasil, que também não estão pertinho da gente. Então, como você cria os rituais nas lojas para ter essa cultura de engajamento, de conexão, de querer encantar o cliente? Isso tudo vem numa essência de construção. E quando você tem isso claro, o sistema vai atrair as pessoas que valorizam e vai expelir quem não valoriza. E está tudo bem, está tudo ótimo, por sinal, até melhor. Quer dizer que a cultura está fortificando. Mas eu acredito muito no presencial no sentido de criar conexão entre as pessoas e criar esse poder de confiança. Porque a base de uma transformação é a transparência e a confiança para você poder ser você mesmo e questionar o negócio. Se você não tem essa base, você não vai fazer essa transformação acontecer. Então, eu sou suspeito, porque meu escritório hoje é uma casa, porque eu queria um senso de comunidade. Eu estudei o case das Apos, foi uma aula para mim sobre criação de cultura e contratação de pessoas, e eu queria um lugar que trouxesse esse sentimento de pertencimento, de estar numa casa, de estar todo mundo junto. Eu acho que isso traz um poder importante. E não é que não tem turnover, óbvio que tem turnover, toda empresa tem turnover. A pergunta não é sobre o turnover, óbvio, a pergunta é sobre o turnover dos potenciais talentos da companhia, essa é a pergunta. Mas a pergunta não é sobre isso, a pergunta é, eu criei um ambiente propício para que mesmo que o turnover aconteça, a cultura se mantenha forte, a gente consiga atrair os talentos certos? O tempo que a pessoa vai ficar, eu não sei dizer. 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não dá para dizer. Mas será que a cultura que eu estou montando e o ambiente proporciona, independente de quem está entrando, quem está saindo, fortificar essa cultura? Essa é a pergunta que eu me fiz bastante na construção da nossa. Foi o que aconteceu em 2015, uma história engraçada. Quando eu comecei a empresa até 2014, tinha um orgulho de não ter turnover. Não é óbvio isso. Porque não ter turnover também tem um sinal de acomodação no caminho. Então, quando eu comecei a implementar um turnover, putz, Deus nos acuda. Eram os novos não valorizando a história e os antigos preocupados com a entrada dos novos. Eu tive que fazer um off-site, né, um retiro com o meu time, com uma consultoria que eu gosto muito, que a gente fez um trabalho legal, que não era sobre a cultura nova e a cultura velha, sobre uma evolução de uma organização, aonde os antigos começaram a contar as histórias da companhia, como foi o começo, como foi os desafios. E os novos, o que te motivou a estar aqui nesse processo hoje? E desde aquele momento que eu fiz, eu não tive mais um problema de turnover e cultura. Por quê? Porque a gente desmistificou isso. E a gente foi o quê? Uma evolução de uma organização em constante movimento, com uma pessoa inquieta, querendo puxar ela para ela poder evoluir cada vez mais. E isso foi criando o que a Aramis é hoje.
Você assumiu a marca como CEO, você assumiu em 2015, 14, 15, 14 14. oficialmente como CEO, sim. Então você pegou o boom do mercado de shopping que foi ali, né? Que estourou o número de shoppings que abriram, praticamente, vou te dizer que praticamente dobrou o número de shoppings ali entre 13 e Com 15, 13 certeza. e 16. Né? Foi um absurdo. E, e a gente ainda tem muito shopping hoje sofrendo. Né? Para o varejo, para o varejista, esse período que a gente olha aí, muito shopping ainda com vacância, tal, tendo trabalho para poder ocupar seu espaço. Para o varejista, isso foi bom, porque mudou a regra da negociação. Então, antes você tinha que pagar luva e agora muito shopping precisa colocar dinheiro para trazer a loja. Ou você acha que não? Você acha que é um período que também, por outro lado, foi complicado ter tanto shopping aí que ainda não pegou, atrapalha um pouco o varejo como um todo? Como você mesmo falou, tem o ônus e o bônus e essa realidade. Então, quando você pegar os shoppings mais maduros, de alto fluxo, continua caro, continua desafiador negociar para entrar e a vida continua. Você tem os shoppings que estão ainda no modelo de maturação. Esse lugar é uma oportunidade de você fazer bons negócios, para você poder escalar o número de lojas. Mas no final, acho que o desafio grande é o tamanho do teu negócio para o shopping. Ainda mais no momento que teve mais consolidação de shoppings, que aconteceu nos últimos anos, que eu não acho que é um problema, acho que é uma realidade global isso acontecer, volta o Uhum. poder da relação que você tem com esses shoppings, né? Então, quando você tem uma Aramis com 120 lojas e hoje com uma das maiores marcas nacionais masculinas, o shopping precisa de mix. E tem que ter feminino, tem que ter masculino, tem que ter infantil, tem que ter experiência, tem que ter restaurantes. E aí você acaba podendo surfar uma onda de boas negociações por uma necessidade que o shopping está vivendo de montar um mix mais robusto e, em cima disso, ter uma negociação boa. Mas eu falo para todo mundo, não tem almoço grátis. Quando o shopping te ajuda demais, você tem que ter consciência que a conta vai vir. Então, ok, você vai ter um dinheiro para montar a loja. Ok, você vai ter um custo de conversão mais barato. Mas ok, você vai ter que bancar teu time de vendas com um salário mais alto por um tempo, senão você vai ter um time ruim e aí a loja nunca vai dar certo. A gente Então, fala que até loja grátis pode ser caro, né? ela é cara. É. Ela é cara. O que eu falo para meus franqueados, porque loja própria minha são mais em shoppings muito grandes e eu abro mais esse shopping. Eu tenho um canal de franquia muito grande. Ah, não, mas o Uhum. shopping me deu isso, aquilo é colavão. Eu falei, não. Se eu não acreditar que é o momento certo para a marca estar no shopping, eu não vou fazer. Porque a chance dessa loja sofrer por um tempo e o franqueado não aumentar é gigantesca. Então, eu sou muito disciplinado com expansão. Eu falo que localização, localização, localização. Eu falo, eu não sou a Zara. A gente não abre loja e sai vendendo. Eu tenho que criar desejo, eu tenho que criar fluxo, eu tenho que atender muito bem meu cliente. Então, vou dar um exemplo prático. Apareceu um shopping em Rio Verde, com ponto nota 7. Aí meu gerente de expansão falou, Rick, apareceu esse ponto, já tem franqueado legal, papapá, vamos fazer? Aí eu olhei a planta, olhei e falei, não. Falei, como não? Falei, não é porque está em Rio Verde, com uma marca nacional como a nossa, que eu não vou seguir a mesma disciplina. Me liga quando tiver um ponto nota 9 ou 10. Até lá você nem me liga. Deu 3 meses e ele me liga. Fala, achei o ponto que você queria. Falei, vamos fazer. E a loja está indo super bem. Então, o que eu aprendi é que o tamanho não pode mudar a nossa mentalidade, nossa humildade do que a gente está construindo. Não é porque tem uma marca com um tamanho grande que eu posso abrir mão do que me levou até aqui de qualidade do que eu estou construindo. Então, se você tiver consciência disso, saber metrificar bem o shopping, saber bem a negociação, saber o timing certo de entrar, porque muito antes é muito ruim, muito depois vai pagar mais caro. E sabendo quais são os seus valores que não quer abrir mão, que para mim, no caso, é um ponto bom, com uma metragem que me interessa, com uma negociação bem estruturada e, no caso de franqueado, com franqueado que está alinhado aos meus valores que eu tenho para poder levar a cultura nossa para a praça. Se um desses 4 pontos, se for franquia, um desses 3 pontos, se for própria, não tiverem estruturados, a resposta é não. Mas aí é a minha mentalidade. Eu conheço franqueadoras que preferem abrir loja.
E tá tudo bem. A minha mentalidade é, eu quero construir um negócio feito para durar e eu quero ter certeza que tudo que eu estou fazendo para os meus franqueados eu faria com o meu dinheiro próprio. Senão a resposta é não. Mas, de novo, é uma mentalidade. Assim você consegue expandir no Brasil, assim você consegue ter uma distribuição boa, e às vezes você tem um mapa de X lojas que eu quero abrir, você segmenta Tier 1, Tier 2, Tier 3, porque algum Tier 2, Tier 3, você tem que dar um pouco mais de tempo para ver a maturação do negócio. E o Tier 1 barra Tier 2 potencial máximo, você acelera e faz a sua expansão. E aí você vai testando o modelo que a gente estava falando de modelo estatístico, você vai testando o modelo estatístico para você começar a acertar com mais clareza a sua expansão. Eu falo que varejo não é acertar. Varejo é errar menos. Eu não controlo o tempo, eu não controlo fazer fio, vai fazer calor, vai atrasar a importação, vai chegar o nacional, não vai chegar. São muitas variáveis que eu não controlo. Então, achar que a gente vai acertar é uma prepotência. Mas o nosso modelo estatístico e o modelo mental tem que fazer com que a gente erre menos e corrija com o tempo. E aí sim você consegue fazer uma expansão de negócio, tanto de loja como de mentalidade acontecer. Eu acho que você falou uma coisa aí que é essencial e que às vezes o varejo peca, né? A história não é você só arranjar mais franqueados que montem lojas e aí por diante. Porque vai acabar queimando sua marca. Você vai abrir 20 lojas no ano, 15 vão fechar. Aí o que adianta? É a sua marca. Ninguém sabe que é o franqueado que não é bom, o ponto não era bom, não é. A marca é ruim. Porque se ela fecha tanta loja, a marca é ruim. Eu estou fazendo um curso que chama OPM, é um curso em Harvard, são 3 semanas por 3 anos. Eu estou até agora me preparando, que eu vou agora, final de janeiro, eu tenho que ler 1000 páginas, são vários estudos de casos. Então, eu estou lá lendo os 1000 casos. E ele fala num dos casos, que eu achei interessante, que ele tem 2 tipos de empresas. Aí um amigo meu falou que tem a terceira e eu achei que foi interessante. Empresas feitas para vender. A empresa foi desenhada para ser vendida. A velocidade de crescimento, o apetite de risco é diferente. Aí tem o que um amigo meu falou, as empresas feitas para quebrar, porque não evolui. E as empresas feitas para durar. Se você tem consciência em qual quadrante você quer estar, e eu imagino que a de quebrar ninguém quer estar, obviamente, qual é a tua mentalidade? A minha mentalidade foi empresas feitas para durar. Eu construo pensando no meu longo prazo. Eu não tomo decisão no curto prazo para poder maximizar valor no curto, eu estou sempre construindo algo que é feito para durar o meu negócio. Tem empresas que foi feita para vender e está tudo bem. Mas qual o desafio dessas empresas? É acertar o timing de mercado. O Brasil não tem janela de IPO. O Brasil tem frestas de IPO. São aquelas oportunidades que aparecem. Legal ter uma empresa preparada para na hora certa poder ou um private equity investir ou uma estratégia comprar, ou você poder listar ela. Mas se você construir uma coisa que depende de você acertar a janela certa, tem chance de dar errado. Por isso que para mim não é sobre o número de lojas que eu vou ter. É sobre a qualidade da loja que eu vou ter. É muito mais importante do que o número que eu vou ter. Eu prefiro ter menos lojas boas, que estão em boa experiência, que o cliente é encantado, que o franqueado ganha dinheiro, ou que eu ganho dinheiro nas minhas lojas, ou que fala que eu tenho 300 lojas, sendo que 50 dão prejuízo. Mas, de novo, são mentalidades e cada um tem que ter. O que eu trago para todo mundo é consciência. O que você quer construir? Em cima disso, não tem certo nem errado. É um modelo mental de construção. A minha sempre foi, a empresa tem 28 anos, meu pai fundou, eu estou há 16, eu estou 10 na presidência, eu não estou para vender amanhã a minha empresa. Eu estou para construir uma empresa que eu admiro e que vai ser feita para durar. Mas essa é a minha mentalidade. O que faz com que eu abra menos loja que muita gente aí possa abrir. Porque eu vou continuar segmentando e fazendo coisas que eu acredito. Independente da pressão do mercado de ter mais lojas. Eu vou continuar fazendo minhas lojas da maneira que eu julgo ser correta. E mesmo assim a gente vai errar. Então imagina se eu não tiver essa disciplina. Richard, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação. Tenho certeza que todo mundo vai adorar ouvir esse bate-papo aqui. Inspirador, acho que é essa a palavra que fica aqui no final, por tudo que você falou, tudo que você contou da história de vocês. E obrigado pelo convite, e eu falo que o segredo de um podcast são as boas perguntas, porque no final, as perguntas que vão dizer muito o rumo da conversa. Então, eu adorei gravar esse conteúdo com vocês. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final desse episódio. E você já sabe, para seguir acompanhando nossos conteúdos sobre varejo, siga o nosso canal no Spotify, nos Corredores do Varejo, ou siga o perfil da Front Pesquisa no YouTube. Até a próxima!